Sejam bem-vindos, amigos do Pleno Esporte. No programa de hoje iremos falar do Brasileirão, Copa América, Eurocopa, NBA, basquete brasileiro, Fórmula 1 e também dos nossos atletas de campos que brilharam em competições no último final de semana. Então, não saiam daí. Fiquem comigo conectados nesse programa feito para você, amigos e fãs do Pleno Esporte. Olá, amigos do Pleno Esporte. No programa de hoje, o bate-papo é com o nosso diretor executivo do Grupo Folha da Manhã. E para quem ainda não sabe, atleta de ponta no triatlo, em várias categorias. Vem comigo, Cristiano, chega aí, tudo bom? Tudo bom. Tranquilinho? Meu querido, bate-papo tranquilo, relax, para poder a gente conhecer um pouco mais a sua proeza no mundo do esporte. Mas antes de tudo, eu fiquei sabendo, assim, como que foi essa passagem sua das peladinhas do Campo Society para o triatlo? Então, eu era um peladeiro inveterado, achava que, desde criança, né, achava que nunca ia parar de jogar futebol, era ficcionado por futebol, de praticar, de torcer, enfim. E até o nosso gerente aqui da Plena TV, o Gustavo, jogava comigo, eu tinha o... Ele era perna de pau, o Gustavo? Gustavo jogava direitinho, não era ruim não. Só que aí comecei já a ficar mais velho e tal, me machucar bastante. Até um dia que eu machuquei feio o joelho e tive que operar o joelho. E aí, daquele momento em diante, eu parei com o futebol e fui buscar um outro esporte. Mas o problema no joelho não impede corrida, não afeta, não sente dor? É interessante, porque eu fiz uma operação que foi uma cirurgia de menisco, né? Tirou 25% do menisco lá. Só que hoje em dia, essas cirurgias, não como era na época do Zico, na época do Baggio, até tem uma biografia dele agora falando que ele também, na época você arrancava o menisco todo, né? Ficava osso com osso ali, aí a sobrevida era... Hoje em dia não, eles fazem ali, limpam, né? Tira 25% e você segue vida normal. Então, pelo menos, nunca mais joguei futebol também. Para poder saber, né? Para sentir. E aí migrei primeiro para corrida. Aí fiquei correndo alguns anos, fiz várias meia maratonas, aí voltei a ter problema no joelho, mas nada a ver com outro problema, comecei a ter um problema já de pré-artrose e tal, não sei o quê. Aí me condenaram para correr, falaram, você nunca mais corre, isso já lá em 2014. Aí eu comecei a nadar, comecei a pedalar, comecei a fazer provas de natação, provas de ciclismo, sempre amador, né? E aí experimentei o primeiro triatlo em 2016, e aí... Voltei a correr, não sinto nada, e hoje faço triatlo. Que bom, treino né? para triatlo o tempo inteiro. Semana passada você participou de um triatlo lá em Vitória, dos Bombeiros, né? Categoria 45, 49 anos, né? Isso. E, pô, parabéns pelo pódio, primeiro lugar. Apesar de já estar experiente, já estar sabendo, mas sempre bate aquele friozinho na barriga antes de competir. Conta pra gente essa emoção, como é que é essa sensação de participar de um triatlo e primeiro lugar, né? Obrigado. Sempre na hora de largar, dá aquele frissonzinho, dá aquela emoção. Eu sou um cara sempre muito tranquilo, eu não fico ansioso, assim, não. Mas dá sempre aquela emoção. E a prova lá é uma prova de triatlo sprint, que é a prova mais curta do triatlo, não é a minha especialidade, né, que eu faço provas de média e longa distância, meio Ironman, a minha especialidade eu faço meio Ironman, que é o 70.3, né, que você nada 1.900 metros, pedala 90 quilômetros e corre a meia maratona, na mesma prova. E para isso que eu treino, isso que eu tenho feito nos últimos 3 anos, né, a nível amador. E só que essas provas estão suspensas, né? Essas provas são provas que têm 1.800 atletas, 1.600 atletas, então são provas que na pandemia ainda estão inviáveis. Aí, diante disso, eu tenho feito essas provas menores, que eu também gosto, que é porrada aí o tempo inteiro. Caraca! Né? Que é tudo muito curtinho, você nada 750, você pedala 20 km, corre 5 e tal, o coração na boca na hora de nadar ali, aquele bolo ali que entra, pô, todo mundo na água, né? O pau canta. É mesmo? O pau canta. Nossa, toma porrada no ouvido, toma chute na cabeça, dá sem saber. Porque todo mundo quer chegar em primeiro. Não é nada com dolo. Mas é porque são muitas pessoas que largam e aquilo se afunila. Até você passar a primeira boia de contorno, depois que passa a primeira boia de contorno, dá uma espalhada. Mas até ali o pau canta. Sem ninguém querer machucar ninguém. Não, é disputa de espaço ali. Exatamente. Agora, eu fiquei curioso no seguinte.
você é pai, marido, blogueiro, né, que eu fiquei sabendo, empresário. Cara, são 3 modalidades diferentes que você tem que treinar. Aonde você arruma tempo, hora, quando, o dia para você não tem 24 horas. Conciliar isso é sempre muito, muito complexo. Mas eu procuro fazer tudo bem cedo, matar minhas coisas de manhã para no meio da manhã eu ter terminado meus treinos e aí começar a dar atenção à família, vir para o trabalho, trabalhar, enfim. Eu tento matar tudo pela manhã. Hoje, por exemplo, eu acordei por volta de 4h30. Nossa! Fui nadar na Nesse frio? Nesse frio. Nossa Senhora! Fui nadar na Lagoa de Cima, que eu gosto de eventualmente nadar ali, que é onde a gente tem de águas abertas. Porque as provas são em águas abertas, não são em piscina. Então você tem que treinar em piscina, mas tem que treinar em águas abertas. Como o mar aqui é longe e também não é um mar bom de nado, né? Porque tem muita correnteza, água escura, não é um mar indicado para nadar. Então a gente nada muito na Lagoa de Cima. Então foi para a Lagoa de Cima, sai de casa às 5h30. Uma perguntinha, você nadou de manhã cedo na Lagoa de Cima com esse frio? Isso, com esse frio. Deus do céu. Mas, assim, o entorno da lagoa está frio, a areia está fria, mas a água está com a temperatura mais agradável que a piscina. A piscina, acho que por ser menor, ela fica mais gelada. Mas você usa aquela neoprene? Com roupa de neoprene. Não, com roupa de neoprene. Sem roupa de neoprene não tem condição. Sai de lá um picolé. Até porque não tem quase gordura para proteger. Então, com roupa de neoprene. Aí, nadei, depois corri lá pela Lagoa de Cima mesmo e já vim para cá com... Cheguei aqui 9 horas para levar minha filha na aula, já com os treinos feitos. Nossa Senhora. É um Ironman, né? É a correria. Você tem que se privar, às vezes, do sono. Aquela história de dormir 8 horas, que a gente aprende lá atrás, esquece. Fica 5 horinhas. No máximo 6 horas, de 5 horas e 6 horas. E fica tranquilão. E acostuma. Eu não acostumo, não. Mas quando eu não fazia, eu achava um absurdo. Pois é. Não dormir 8 horas. Mas depois você acostuma. E se você vai ver, hoje em dia, já tem vários estudos que falam que 6 horas você está resolvido. Você não precisa das 8 horas de sono. Você tem que dormir 6 horas. Menos de 6 já não é recomendado. Caramba. Me diz uma coisa, o triatlo são 3 modalidades, correr, nadar, né, e pedalar. Qual delas você sente mais dificuldade, qual delas te dá mais prazer, você fica mais à vontade para poder realizar? É interessante, porque assim, eu acabo gostando das 3, eu treino as 3, faço prova de triatlo e faço provas individuais das 3. Eu gosto das 3. Isso é muito de momento. Hoje, minha modalidade mais forte voltou a ser corrida, que é na qual eu me originei antes de ir para o triatlo, eu corria. Voltou a ser minha melhor modalidade. Lá agora no triatlo dos bombeiros, o meu melhor desempenho foi na corrida. Eu passei 13 pessoas na corrida. Eu cheguei em primeiro na minha categoria, cheguei em 10º geral. Passei 13 caras na corrida, corri muito bem lá. Isso é do momento, mas eu gosto de nadar também, gosto de pedalar, eu gosto das 3. Não tem uma dificuldade maior, né? Não, e talvez esse seja o segredo do triatlo, é você ser homogêneo nas 3. Não adianta você ser um grande nadador e não pedalar bem e não correr bem. O Thiago Pereira, medalhista, hipermedalhista, Mr. Pan, foi fazer um meio Ironman. Nadou como nunca. Chegou, sei lá, 5 minutos na frente do segundo. Do segundo. Mas depois tinha que correr e pedalar. Ele chegou lá atrás. Pois é, o problema então, é esse. Não basta ser muito bom numa modalidade só. Você tem que buscar ser homogêneo nas 3. São várias categorias no triatlo. O meio Iron, né? O sprinter, que você ficou em primeiro lugar lá em Vitória. O Olímpico, o Half e o Full. Isso, o Half é o meio Iron. Dessas, qual você não fez ainda e pretende fazer? Não fiz ainda o Full. Estou inscrito para fazer desde o final de 2019 para fazer em 2020, mas a pandemia já adiou 3 vezes. Está marcada para novembro e acho que vai já outra vez. Você já foi para fora para treinar ou para competir? Já fiz uma prova fora, que foi o Mundial, que em 2019 eu peguei a vaga para o Mundial lá em Fortaleza, né? Você tem que ficar entre os 4 primeiros da prova para pegar a vaga para o Mundial. E aí fui o Mundial em Nice. Eu fiz essa prova lá em Nice, que era os melhores do mundo, do meio Iron. Prova sensacional, muito difícil a prova. Até tem uma triatleta
chinesa, japonesa oriental, que morreu lá na prova, porque o pedal você subia 1.300 metros, depois descia numa pirambeira e essa mulher essa atleta perdeu a tangência lá, foi de cara na rocha. Que isso? Faleceu na prova. Nossa Senhora. Mas a prova foi sensacional, tirando isso, foi sensacional. A gente está perto aí das Olimpíadas, né? E assim, o triatlo, ele entrou nas Olimpíadas, passou a fazer parte das Olimpíadas em Sydney em 2000. Exatamente, bem informado. Mas de lá, a gente estuda um pouquinho. De lá desde quando entrou, não tem assim, não teve um pódio olímpico brasileiro, né? Brasileiro com triatlo. Por que esse rendimento tão baixo dos brasileiros em Olimpíadas no triatlo? Tem alguns fatores, né? Por acaso, quando teve lá em Sydney a estreia do triatlo, o considerado melhor triatleta brasileiro até hoje, que é o Leandro Macedo, que é de Brasília, hoje já é aposentado, ele era um dos primeiros do ranking. Mas as provas, às vezes lá fora, são em percursos que não favorecem os nossos atletas. Percurso de montanha, percursos mais duros, mais difíceis. O Leandro Macedo, por exemplo, não foi tão bem lá. O melhor resultado de um triatleta brasileiro na Olimpíada foi a Sandra Soldan, que foi 11º lugar, se não me engano, acho que foi em Sydney, na primeira logo. Então, assim, às vezes os percursos não favorecem. E o triatleta brasileiro, a gente tem bons triatletas aqui, profissionais, aí não estou falando de profissionais, né? Falta investimento? Falta investimento, a gente tem bons atletas profissionais, mas não tem os melhores do mundo. Os melhores do mundo né, hoje são os europeus, né? De vez em quando sai um americano ou outro, mas os melhores são europeus. O melhor atualmente é o Jean Frodeno, né? Mas tem vários bons também, os Brownie, o Brownie inglês, que o Brownie foi bicampeão olímpico. Até não se classificou para essa prova agora, fez até uma coisa feia, tentou afundar a cabeça do cara na natação, foi desclassificado. Caramba! É uma disputa bem acirrada, né? Tem um vídeo dele afundando o cara lá, não conseguiu a classificação. Mas hoje a gente não tem nenhum... Tem um garoto despontando muito bem, que é o Manuel Messias. É a grande aposta do triatlo brasileiro hoje, para nível de Olimpíada, Manuel Messias. E a gente tem grandes triatletas em distâncias maiores. Porque quem compete no meio Iron não vai para a Olimpíada, ele tem outro foco de treinamento. Você treina para médio, longa distância, compete meio Iron. Nós temos bons triatletas. Não temos ninguém assim para ganhar provas. Isso nós não temos. Nós temos triatletas que chegam entre os top 10 em algumas provas. Já tivemos vice-campeão de etapa de meia hora lá fora. O dono da minha assessoria, o Santiago Ascenso, que já tem lá seus 38 anos, ele ganha provas aqui no Brasil, ganha provas em Bariloche, o meio área de Bariloche ele ganhou, o meio área de Pucón ele ganhou, Coquinho, provas na América do Sul. Ele não vai conseguir ganhar o Jean Frodeno, que é o top. Que é o top, é o alemão que domina hoje. Isso ele não vai conseguir ganhar. Ele fez uma competição agora lá, ele ficou em 7º, mas ficou entre os top 10. Sim, a gente não faz feio, nós não temos atletas para ganhar. E especialmente na distância olímpica, foi uma distância criada para a Olimpíada, não existia. Você tinha um sprint, você tinha um meio Iron. A Olímpica foi criada para a Olimpíada, especificamente para a Olimpíada, valendo o vácuo no ciclismo, né? Que eles queriam justamente para motivar o esporte, a audiência, eles queriam a disputa. Como eles fazem a cada ano, eles vão agregando esportes novos. Querem a disputa. Aí eles liberaram o vácuo no ciclismo, que dá uma diferença muito grande. Você permitir ou não permitir o vácuo. Quando você permite o vácuo, um triatleta que pedala pior vai no vácuo no pedala maior e usufrui daquela vantagem. Daquilo ali. Bom, aproveitando que a gente está falando em Olimpíadas, para a gente terminar, a gente está aí menos de 30 dias, né, para as Olimpíadas de Tóquio. Cara, qual a sua perspectiva para o Brasil no esporte geral? Você acha que a gente faz bonito como a gente fez aqui no Rio de Janeiro em 2016? Acho que, infelizmente, o esporte no Brasil ele não tem o investimento necessário, né? Não tem a infraestrutura necessária, desde a base, para você estar investindo nos garotos. Então, a gente vive muito de talentos. Nós temos talentos. Então, a gente vive muito de explosão de talentos. A gente vai bem nos esportes coletivos, né? Sempre no vôlei. Basquete nem tanto hoje em dia, mas no vôlei, futebol a gente tem chance. E temos vários talentos. Mas eu não sei, eu acho que talvez, assim, minha opinião, talvez a gente não consiga um desempenho
tão bom quanto o Rio, até porque no Rio, por ser em casa, né, você tem todo o fator casa que ajuda bastante. E houve também um investimento maior também do governo federal por ser Olimpíada. Então houve um direcionamento maior de verba e isso ajuda também. Tomara que a gente vá muito bem. Vou torcer bastante. É isso aí. É isso aí, amigo do Pleno Esporte. A gente vai ficando por aqui nesse bate-papo que foi super agradável com o Cristiano Abreu Barbosa, o nosso diretor executivo aqui do grupo Folha da Manhã. A gente vai para o pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta mais rápido que um VAR. É isso aí, amigos. Antes de começar o Giro pelo Esporte, vamos falar de dois atletas da nossa cidade, Leon Mendonça e da dupla de beach tênis Cristiano Baeca e Luiz Felipe. O Leon Mendonça, que no último final de semana, no Rio, na Arena Deodoro, foi campeão de jiu-jitsu no torneio do Rio Winter International Open, campeonato da maior confederação de jiu-jitsu do Brasil e do mundo. Nosso parabéns ao Leon Mendonça. Tudo de bom. E agora vamos falar também da dupla Cristiano Baeca e Luiz Felipe, que conquistaram título na categoria B no terceiro Taí Motor Open Beach Tênis, disputado na praia de Camburi, em Vitória, Espírito Santo. Meu parabéns a todos vocês. Valeu. Agora sim, vamos de Brasileirão pela 9ª rodada. Fluminense vence o Flamengo por 1-0, com gol de André aos 45 do segundo tempo. O Fluminense pega Ceará hoje, quarta-feira, às 21 horas. E o Flamengo está jogando com o Atlético Mineiro nesse exato momento. Jogo que começou às 19 horas no Mineirão, pela 10ª rodada. Já pela Série B, Vasco ganha em casa jogando com confiança, entendeu? Com o gol de Matheus Nunes, ganha por 1-0. O Botafogo pegou o CRB ontem, terça-feira, às 21h30, e infelizmente perdeu para o CRB. O Vasco pega o Sampaio Corrêa nessa sexta-feira, dia 9, às 19 horas em São Januário. O Botafogo pega o Cruzeiro às 16h30. Agora vamos de Copa América. Pela semifinal, Brasil venceu o Peru por 1-0 e faz a final com a Argentina. A grande final da Copa América será nesse sábado, dia 10, às 21 horas, no grande palco chamado Maracanã. E continuando falando de seleção brasileira, saiu a lista dos convocados da seleção masculina para as Olimpíadas. Fiquem ligados nos convocados. Lembrando a vocês que a Euro chega na sua fase final. O jogo será nesse domingo, às 16 horas, o grande confronto no estádio de Wembley. E agora vamos de Fórmula 1. Pela quarta vez, sim, parece até repetitivo, mas pela quarta vez deu Verstappen vencendo o Grande Prêmio de Mônaco, ampliando sua vantagem para 32 pontos. Falando agora de basquete brasileiro, infelizmente nem a seleção masculina nem a feminina conseguiram se classificar para as Olimpíadas de Tóquio. Isso é uma pena, mas fica aqui a nossa torcida e a gente espera encontrar vocês nas próximas Olimpíadas. Vejam mais atletas classificados para as Olimpíadas. Já na NBA, depois de 47 anos, Milwaukee Bucks chegou à final e enfrenta o Phoenix Suns. Veja a tabela desse confronto.
E eu tenho novidade para vocês. O tênis feminino tem renovação. É, isso sim, renovação. Para quem nunca ouviu falar, agora você já pode se perguntar, quem é Emma Raducanu? Eu vou falar para você quem é Emma Raducanu. Com apenas 18 anos, a número 338 do mundo, ela é a mais jovem mulher britânica a alcançar as oitavas de final de Wimbledon. Fiquem de olho nessa pequena notável. Agora vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta mais rápido que um VAR. Fiquem ligados. É isso aí, amigos. Chegamos ao fim de mais um programa feito para você que é fã do Pleno Esporte. Lembrando que aqui na tela tem o endereço no meu Insta e também do Zap. Quem quiser mandar um vídeo, uma mensagem falando de algum esporte que viu, alguma coisa inusitada, mande pra gente um vídeo engraçado ou até uma mensagem amiga e carinhosa para nós aqui do Pleno Esporte. O meu muito obrigado aos nossos patrocinadores e as pessoas que fazem esse programa acontecer. O meu amigo Paulinho lá na técnica e Edmilson, meu cinegrafista. Continue se cuidando, usem máscaras e álcool em gel. O meu muito obrigado e gratidão de sempre. Fui!